Quando os alemães ouviram seu nome, prepararam-se para o pior. Onde quer que George Patton aparecesse, uma ofensiva rápida se seguia sem pausas ou concessões. Ele desprezava a defesa, não tinha paciência para atrasos e acreditava apenas em velocidade, pressão e ataque. Para os aliados, ele era um comandante eficaz. Para seus inimigos, uma ameaça real. Mas quem ele era de verdade? Um gênio militar ou um fanático perigoso pela guerra? Em 11 de novembro de 1885, George S. Patton nasceu no rancho Lac Vineyard, em San Gabriel, Califórnia, em uma família com fortes raízes militares. Ele era filho de George Smith Patton e Ruth Wilson. Ao crescer, viu-se cercado por ideais de honra, disciplina e devoção à pátria demonstrados por seus ancestrais em conflitos significativos. Um desses ancestrais, Hugh Mercer, comandou forças confederadas durante a Guerra da Independência Americana, especificamente na Batalha de Princeton, em 1777, antes de encontrar seu fim lutando contra o exército britânico. Além disso, membros da família lutaram ativamente pelo exército confederado durante a Guerra Civil. George Smith Patton liderou o 22º Regimento da Virgínia até sua morte na Batalha de Winchester, e o Alert Tazewell Patton caiu em Gettysburg, perpetuando um legado militar que, sem dúvida, moldou a educação de Patton. Desde cedo, Patton lutou contra a dislexia, um obstáculo pessoal que prejudicou suas habilidades de leitura e escrita. Para superar esses obstáculos, ele teve aulas particulares em casa até os 11 anos, quando foi admitido na Stephen Clark School, em Pasadena. Essa fase moldou significativamente sua personalidade. Apesar das dificuldades iniciais na educação, ele demonstrou inteligência excepcional e uma sede insaciável de conhecimento, particularmente em história e estratégia militar. Durante a adolescência, desenvolveu um fascínio cativante pelos feitos de estrategistas lendários e líderes históricos como Cipião Africano, Júlio César, Aníbal Barca, Joana d'Arc, Napoleão Bonaparte e o confederado John Mosby. Sua admiração por essas figuras ia além da mera apreciação. Ele se aprofundou em suas campanhas, táticas e escolhas estratégicas, adquirindo assim uma profunda compreensão de guerra, logística e liderança. A literatura clássica e a mitologia greco-romana proporcionaram consolo e inspiração a Patton. A Ilíada e a Odisseia eram suas leituras de cabeceira, moldando sua compreensão de honra, coragem e glória no campo de batalha através de seus guerreiros heróicos. Sua proeza atlética, aliada ao seu interesse acadêmico, foi aprimorada durante sua participação em vários esportes. Sua proficiência em equitação, em particular, emergiu como um de seus talentos mais significativos. Essa habilidade não só o ajudou a se destacar em competições equestres, como também lhe conferiu uma vantagem durante seu treinamento como oficial de cavalaria, onde mobilidade e controle do terreno eram fundamentais. A vocação militar era evidente desde jovem. Aos 16 anos, Patton escreveu ao senador Thomas Bard solicitando admissão à Academia Militar dos Estados Unidos. Apesar da rejeição inicial devido às suas dificuldades com matemática, sua perseverança permaneceu inabalável. Com o objetivo de realizar sua ambição, matriculou-se no Instituto Militar da Virgínia, onde se destacou por sua disciplina, rigor e espírito competitivo. Seu talento como líder e sua dedicação ao treinamento físico e acadêmico chamaram a atenção de seus instrutores e treinadores. Em 1904, devido ao seu desempenho excepcional, Patton garantiu sua admissão na prestigiosa Academia Militar de West Point, instituição conhecida por formar os melhores oficiais do exército dos EUA. Em West Point, Patton conciliou o aprendizado acadêmico com o rigoroso treinamento físico e militar. Ele se destacou na esgrima, no polo e no futebol americano, esportes nos quais desenvolveu resistência, agilidade e um forte espírito de equipe. Durante sua passagem pela academia, sofreu diversas lesões, como fraturas e flebete, mas esses contratempos apenas fortaleceram sua resiliência e determinação. Em 1907, ele se formou em primeiro lugar na sua turma com honras, dando início a uma distinta carreira militar que consolidaria seu status como um dos generais mais lendários dos Estados Unidos. Seu excepcional desempenho acadêmico e impressionante físico durante o treinamento na Academia Militar de West Point foram notáveis. Ele se destacou na esgrima, no polo e no futebol americano, esportes que lhe proporcionaram disciplina, resistência e um espírito competitivo feroz. O futebol americano deixou cicatrizes permanentes, pois ele sofreu 3 fraturas no nariz e flebite. No entanto, essas lesões serviram para fortalecer ainda mais seu caráter e determinação. A esgrima era outra de suas paixões.
George Patton se destacou como cavaleiro, o que não só o tornou um equestre excepcional, mas também aprimorou suas habilidades para seu futuro papel como oficial de cavalaria, onde agilidade e conhecimento do terreno eram cruciais. Em 1909, ele se formou em West Point como segundo tenente de cavalaria, culminando anos de trabalho árduo e treinamento rigoroso. Enquanto isso, Patton cultivava uma vida pessoal estável. Durante uma viagem à ilha de Santa Catalina, ele conheceu Beatrice Bunning Ayer, filha do influente industrial bostoniano Frederick Ayer. O vínculo entre eles se fortaleceu e eles se casaram em 26 de maio de 1910, na fazenda Beverly, em Massachusetts. O casal teve 3 filhos, Beatrice Smith, Ruth Ellen e George Patton IV, que mais tarde seguiram a tradição militar da família. Patton conciliou habilmente suas responsabilidades familiares com uma exigente carreira militar, priorizando sempre seu treinamento e o aprimoramento de suas habilidades táticas e físicas. Simultaneamente, Patton demonstrou um notável talento atlético. Ele foi escolhido para representar os EUA nos Jogos Olímpicos de Estocolmo de 1912, competindo no pentatlo moderno, um evento multidisciplinar que consistia em esgrima, natação, tiro com pistola, hipismo e corrida de longa distância. Enfrentando 42 atletas internacionais de grande porte, seu desempenho foi impressionante. Ele conquistou o 3º lugar nas provas de hipismo, o 9º na esgrima, o 5º nos 4.000 metros e um resultado controverso no tiro com pistola, disciplina que o impediu de subir ao pódio devido a disputas na pontuação. Essas competições destacaram não apenas sua adaptabilidade física, mas também sua habilidade em manter o foco e a precisão sob pressão, características que impactaram significativamente sua carreira militar. No exército dos EUA, Patton também recebeu reconhecimento especial. Intitulado Mestre da Espada por sua maestria na esgrima, ele também criou o sabre de cavalaria M1913, posteriormente reconhecido como Sabre Patton. Essa arma simbolizava tanto um avanço técnico em armamento de cavalaria, quanto a abordagem inovadora e meticulosa que definiu sua carreira. Suas habilidades lhe renderam outra seleção para os Jogos Olímpicos em 1912, mas os Jogos programados para 1912-1916 na Cidade do México foram cancelados devido à Revolução Mexicana e à rebelião de Pancho Villa, que desestabilizou a região. No mesmo ano, o tenente Patton retornou ao México em um contexto militar, servindo sob o comando do general John J. Patton como parte de uma expedição punitiva do exército dos EUA. A Operação Pershing tinha como alvo as forças de Pancho Villa, responsáveis pelos ataques em Columbus, Novo México, e pelo assassinato de civis. Patton participou com o 1º Regimento de Cavalaria e teve seu primeiro contato real com a guerra durante essa operação. Em maio de 1916, ele liderou um pequeno grupo de 10 soldados em um ataque direto a uma posição inimiga, enfrentando os combatentes de Villa. Durante o confronto, Patton matou pessoalmente 2 guerrilheiros, entre eles Júlio Cárdenas, chefe da guarda pessoal de Villa. Esse evento adicionou 2 marcas à sua pistola de marfim, simbolizando seus primeiros sucessos em combate. Além do reconhecimento militar imediato, esse encontro lhe proporcionou conhecimentos práticos sobre liderança em cenários reais de batalha, consolidando ainda mais sua imagem como um oficial audacioso e resoluto, pronto para assumir riscos estratégicos. Em 1916, George Patton foi testado pela primeira vez em combate durante a expedição de retaliação dos EUA contra Pancho Villa. Essa operação militar foi lançada em resposta aos ataques da guerrilha vilista no Novo México. Como tenente do 6º Regimento de Infantaria, Patton liderou um audacioso grupo de 10 soldados em um posto avançado inimigo. De forma inovadora, ele utilizou 3 automóveis para transporte e ataque, um precursor dos deslocamentos convencionais a cavalo. Na batalha, Patton demonstrou bravura incomum, atirando pessoalmente em vários guerrilheiros, incluindo Júlio Cárdenas, um membro importante da equipe de segurança de Villa. Suas ações valentes e persistentes solidificaram sua imagem de oficial destemido e deram origem à tradição de gravar vitórias no cabo de sua pistola Colt, uma prática que ele manteve ao longo de sua carreira militar. Ao saber desse incidente, o general John J. Pershing não pôde deixar de brincar. Temos um fora da lei de verdade entre nós, um comentário que transmitia tanto admiração quanto espanto pelas façanhas ousadas do jovem tenente. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, em abril de 1917, levou ao envio de Patton à França em junho, como parte da Força Expedicionária Americana, sob o comando de Pershing mais uma vez. Sua missão foi crucial para o desenvolvimento da guerra mecanizada americana. Ele recebeu o comando do recém-criado Corpo de Tanques, armas inovadoras que Patton defendia como a próxima fase da cavalaria nos cenários de combate modernos.
Durante sua estadia em Paris, ele estudou a fundo o tanque francês Renault FT, usado com sucesso na Batalha de Cambrai, que representou um significativo salto tecnológico durante a guerra. De 1917 a 1918, Patton treinou aproximadamente 500 tripulações de tanques americanas no manuseio do Renault FT, tornando-se o único oficial americano com conhecimento prático de operação antes mesmo das primeiras unidades chegarem à linha de frente. Seu treinamento intensivo incluiu simulações de batalhas, exercícios de coordenação entre veículos e ataques simulados a posições inimigas, lançando as bases para as futuras táticas blindadas americanas. Em agosto de 1918, como comandante da 304ª Brigada Blindada, ele participou com sucesso da Batalha de Saint-Michel, onde os tanques americanos romperam as linhas alemãs com eficiência, participando posteriormente da ofensiva de Meuse-Argonne. Em 25 de setembro, na última operação, Patton sofreu ferimentos graves ao tentar, sozinho, tomar uma colina ao lado de um sargento, demonstrando sua natureza audaciosa e impulsiva e sua prontidão para assumir riscos extremos. Apenas um mês depois, a guerra terminou e Patton foi condecorado com o Coração Púrpura por sua bravura e liderança. Em 1919, ele retornou aos Estados Unidos, sendo designado para o Campo Meade em Maryland como capitão, onde atuou como instrutor. Ali, sua reputação como um comandante duro e rigoroso se consolidou, impondo disciplina estrita, não tolerando erros e exigindo respeito formal de seus subordinados, demonstrando seu orgulho por sua ascendência e treinamento militar. Para muitos recrutas, seu estilo era semelhante ao de oficiais prussianos, levando alguns a rotulá-lo como um déspota inflexível, embora sua capacidade de comando e habilidade fossem inquestionáveis. Sob seu comando, os soldados sentiram um profundo impacto de seus rigorosos métodos de treinamento e da busca incessante pela excelência. Nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, Patton aprimorou suas próprias habilidades e conhecimentos ministrando aulas em diversos quartéis. Entre eles, Fort Mier, em 1920, e a Escola de Cavalaria em Fort Riley, de 1922 a 1923. Ali, ele não apenas transmitiu táticas de cavalaria e liderança militar, mas também iniciou e refinou ideias sobre guerra mecanizada que seriam posteriormente utilizadas pelas forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. O entusiasmo de Patton pela modernização da cavalaria e pela exploração de novas tecnologias transcendeu o âmbito acadêmico. Ele conduziu pesquisas sobre mobilidade, coordenação de unidades e incorporação de veículos blindados à estratégia militar, estabelecendo as bases do que viria a ser conhecido como doutrina blindada americana. Fora de sua carreira militar, George Patton ganhou amplo reconhecimento por incidentes que ressaltaram sua personalidade destemida e resoluta além do campo de batalha. Em 1923, durante um passeio tranquilo em um iate luxuoso atracado em Salem, Massachusetts, Patton resgatou heroicamente várias crianças de um afogamento, pulando na água sem hesitar para salvá-las. Pouco depois, ele voltou a ser notícia ao impedir um sequestro. Armado apenas com sua pistola, confrontou 3 homens que tentavam raptar uma mulher à força, obrigando-os a recuar. Ambos os incidentes fortaleceram a imagem de Patton como uma figura corajosa e audaciosa, capaz de ações rápidas e decisivas, tanto no campo de batalha quanto em situações civis, e reforçaram sua postura destemida aos olhos do público americano. Em 1925, o general Patton estava destacado na divisão havaiana, aquartelado em Honolulu, supervisionando a defesa das ilhas. Durante suas inspeções, ele não hesitou em classificar as instalações e a prontidão defensiva como deficientes e inadequadas, prevendo uma potencial vulnerabilidade a um possível ataque estrangeiro. Seus alertas foram ignorados pela hierarquia militar, mas provaram-se proféticos quase 2 décadas depois, com o devastador ataque japonês a Pearl Harbor, que evidenciou falhas significativas na defesa regional americana. Enquanto esteve no Havaí, Patton não apenas supervisionou fortificações e treinamento, mas também defendeu a modernização das unidades de cavalaria e o estudo de estratégias mecanizadas, prevendo a evolução que o exército americano sofreria em direção ao combate blindado. De 1927 a 1931, Patton esteve lotado no gabinete do chefe da cavalaria em Washington, D.C., onde formulou e consolidou suas teorias sobre combate mecanizado. Um defensor ferrenho, ele acreditava que as unidades blindadas deveriam operar independentemente da infantaria, um conceito visionário para a época que prenunciou as estratégias blindadas empregadas pelas forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Seu trabalho abrangeu estudos sobre sincronização de unidades, mobilidade,
táticas de penetração e integração de tanques em manobras rápidas, aspectos fundamentais para as operações de seu terceiro exército posteriormente. Em 1932, um incidente polêmico marcou a carreira de Patton quando ele se juntou ao general Douglas MacArthur, liderando 600 soldados para dispersar o exército de veteranos. Um grupo de veteranos da Primeira Guerra Mundial que se reuniram em Washington para exigir o pagamento imediato de suas pensões. Apesar de terem sido companheiros de batalha, Patton foi obrigado a usar baionetas e bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Um ato que considerou repugnante e que atraiu críticas internas e externas do exército. Esse evento não impediu sua progressão na carreira. Em 1934, ele foi promovido a tenente-coronel e pouco depois reassumiu o comando da divisão havaiana, ampliando seu impacto na reorganização das tropas do Pacífico e no treinamento de oficiais em métodos de combate contemporâneos. Sua carreira também não foi isenta de dificuldades pessoais. Em 1937, durante um exercício militar que avaliava a mobilidade e a coordenação da unidade, George Patton sofreu uma grave fratura na perna que o obrigou a se afastar brevemente do serviço ativo. A lesão representou um duro revés para o general, interrompendo sua carreira não apenas profissionalmente, mas também o impedindo de se envolver diretamente em atividades que ele prezava, como exercícios de cavalaria, inspeções de campo e supervisão do treinamento de tropas. Durante sua convalescença, Patton aproveitou esse tempo para aprofundar seus conhecimentos em teoria militar, examinar manuais de táticas de cavalaria e revisitar a história de batalhas cruciais, analisando os movimentos, estratégias e decisões dos comandantes, de Aníbal a Napoleão, tudo com o objetivo de aplicar esses conhecimentos em futuros combates. Após se recuperar em 1938, Patton foi nomeado comandante do 5º Regimento de Cavalaria no Texas, agora com a patente de general. Este cargo lhe proporcionou uma plataforma ideal para testar a modernização da cavalaria, prenunciando a iminente transição para unidades motorizadas e blindadas. Ele implementou estratégias que combinavam forças a cavalo e motorizadas, avaliando a velocidade, a sincronização entre as unidades e a integração de armamento leve e pesado. Além disso, defendeu sessões de treinamento noturno e exercícios de logística em terrenos desafiadores, compreendendo que a guerra contemporânea exigiria tanto rapidez quanto adaptabilidade a diversos ambientes e cenários de batalha. Ademais, Patton demonstrou crescente entusiasmo pela mecanização para construir forças ágeis capazes de realizar penetrações profundas e manobras de flanqueamento, táticas que posteriormente empregaria com eficácia ao liderar o terceiro exército americano na Europa. Sua metodologia abrangia o preparo físico e mental de suas tropas, enfatizando disciplina rigorosa, comando ativo e tomada de decisões rápidas, princípios que considerava indispensáveis para o triunfo em confrontos de grande escala. Durante esse período, ele intensificou a colaboração com várias divisões do Exército, investigando a coordenação entre infantaria, artilharia e unidades motorizadas, bem como o reforço tático da aviação. Patton reconheceu que a guerra contemporânea transcendia os combates convencionais de cavalaria e as estratégias de confronto direto, exigindo uma abordagem unificada onde mobilidade, surpresa e execução rápida eram cruciais. Consequentemente, sua passagem pelo Texas não apenas fortaleceu o status de Patton como um comandante severo e disciplinado, mas também forneceu a base intelectual e prática para suas excepcionais conquistas em tempo de guerra, desde a libertação da Normandia até a impressionante campanha alemã. Sua experiência com a transição da cavalaria para as unidades mecanizadas influenciou significativamente sua mentalidade estratégica, antecipando a guerra blindada que dominaria os campos de batalha europeus alguns anos depois. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial na Europa, o Terceiro Exército dos EUA convocou George Patton. Sua missão, moldar e fortalecer o crescente ramo blindado, um componente militar que ele idealizava como uma evolução da cavalaria tradicional. Patton acreditava que os tanques não deveriam apenas acompanhar a infantaria, mas funcionar de forma independente, capazes de romper as linhas inimigas com rapidez e eficácia, um conceito visionário que se tornaria a base da guerra mecanizada aliada. Em 4 de abril de 1941, Patton foi formalmente nomeado comandante da 2ª Divisão Blindada, que possuía mais de 1000 tanques de diversos modelos, como o M3 Stuart e o M3 Lee. Apesar de sua blindagem e poder de fogo inferiores aos dos Panzer alemães, esses veículos formariam a espinha dorsal da força blindada americana.
O ataque a Pearl Harbor em 1941, que lançou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, impactou significativamente o comando da divisão de Patton. O treinamento teórico e experimental transformou-se em intensa preparação para conflitos globais. Ao longo de 1942, Patton coordenou exercícios em larga escala no Vale Imperial da Califórnia, supervisionando treinamentos que simulavam combates no deserto e em campo aberto. Essas práticas familiarizaram suas tropas com manobras rápidas e coordenação entre unidades blindadas, artilharia e apoio logístico. A abordagem de treinamento de Patton era rigorosa e exigente, com pouca tolerância a erros e ênfase constante em velocidade, precisão e agressividade em cada exercício. Nessa fase, ele proferiu um de seus famosos ditados: o objetivo não é morrer pela sua nação, mas fazer o inimigo perder a sua, sintetizando suas crenças na guerra ofensiva e na determinação. Em 8 de novembro de 1942, Patton liderou a Operação Tocha, marcando o primeiro desembarque americano no norte da África, particularmente no Marrocos, então controlado pela França de Vichy. A ânsia de entrar em combate o levou a cometer um erro inicial. Ele ordenou que o cruzador USS Augusta disparasse contra a costa para eliminar possíveis defesas, o que desencadeou uma rápida retaliação das baterias francesas e resultou em barcaças danificadas, além de baixas entre as tropas que desembarcavam. Apesar desse caos inicial, seu avanço não parou. Ao amanhecer, seus 33.000 soldados desembarcaram entre Médé e Fidala, encontrando forte resistência das forças francesas de Vichy. Após inúmeras horas de combate, Patton penetrou nas fortificações inimigas e avançou 25 quilômetros com suas divisões blindadas, entrando finalmente em Casablanca, assegurando a cidade e, estrategicamente, o Marrocos para os aliados. Esse triunfo reforçou sua reputação como um comandante audacioso, capaz de equilibrar agressividade com engenhosidade tática. Contudo, no início de 1943, as forças americanas sofreram uma significativa derrota na Batalha do Passo de Kasserine contra o experiente Afrika Korps de Rommel, na Tunísia. Essa derrota revelou falhas no comando americano, falta de sincronização e preparação inadequada das tropas para neutralizar as estratégias de guerra móvel alemãs. Como resultado, o general Lloyd Fredendall, então comandante do 2º Corpo de Exército, foi exonerado do cargo em 7 de março de 1943, Dwight D. O general George Patton, nomeado por Eisenhower como comandante supremo aliado, recebeu a missão de reorganizar as forças e retomar a ofensiva aliada, comandando o 2º Corpo. Apesar de enfrentar desvantagens táticas e probabilidades aparentemente insuperáveis na Batalha de El Guetar contra o Afrika Korps, Patton saiu vitorioso, tornando-se o primeiro general americano a fazê-lo. Suas táticas incorporaram mobilidade de tanques, ataque surpresa e coordenação precisa da artilharia, superando com eficácia a aparente superioridade das forças ítalo-alemãs. A campanha resultou em aproximadamente 6.000 baixas do eixo e a perda de 40 tanques, enquanto os americanos, embora sofrendo pesadas perdas com cerca de 5.000 baixas e a destruição de 55 unidades blindadas, infligiram um golpe estratégico decisivo, demonstrando a capacidade do exército americano de aprender rapidamente com os erros e neutralizar eficientemente a ameaça alemã. A vitória em El Guetar consolidou o status de Patton como um comandante audacioso e resoluto, marcando um momento crucial na campanha do norte da África. Ela elevou o moral das forças aliadas e preparou o terreno para as ofensivas subsequentes, que eventualmente forçaram o eixo a sair da África. A conquista foi ainda mais notável, considerando que os americanos utilizaram tanques Sherman Stuart leves e com blindagem frágil, contra oponentes pesados como o Panzer III, o Panzer IV e o temido Tiger, armado com um canhão de 88 mm, uma das armas mais letais de sua época. A reputação de Patton cresceu exponencialmente após El Guetar, rendendo-lhe comparações com a raposa do deserto, Rommel. Ele atravessou o Saara rapidamente, utilizando seu avião pessoal Stinson Voyager para supervisionar os movimentos de suas tropas no deserto. Sua campanha atingiu o ápice com a Operação Vulcã em 1943, após a tomada do porto de Bizerta, concluindo efetivamente a campanha da Tunísia. Naquela época, Patton, impulsionado por seu fervor pela história militar, declarou-se o sucessor espiritual de Aníbal Barca ao visitar as ruínas de Zama, onde Aníbal foi derrotado por Cipião Africano em 202 AC. Posteriormente, em 10 de julho de 1943, Patton assumiu o comando do 7º Exército Americano durante a Operação Husky, o ataque aliado à Sicília. Suas forças desembarcaram ao longo de uma faixa de 80 quilômetros no sul da ilha, com o objetivo inicial de capturar Gila.
Durante 3 dias, ele liderou intensos combates contra os defensores italianos e frustrou um contra-ataque com tanques Tiger, recebendo auxílio de seu companheiro estratégico, o general Omar Bradley, chefe do 2º Corpo de Exército. Na Sicília, Patton encontrou um adversário formidável no marechal britânico Bernard Montgomery, líder do 8º Exército. Montgomery tinha como objetivo tomar o porto de Messina, mas suas tropas encontraram atrasos em Catânia devido à forte resistência italiana e alemã. Uma rivalidade acirrada se desenvolveu entre os dois generais. Montgomery era meticuloso e cauteloso, enquanto Patton era impulsivo, agressivo e audacioso. Conflitos se seguiram. Desejando um progresso mais rápido, Patton buscou a aprovação de seu superior, o general Harold Alexander, para iniciar um ataque em direção a Palermo, com o objetivo de cercar as forças ítalo-alemãs. Inicialmente, Alexander rejeitou o plano para evitar confrontos entre britânicos e americanos. No entanto, impaciente, Patton fez um ultimato. General, imploro que me liberte das amarras e permita que o 7º Exército avance para o norte, capture Palermo e divida o inimigo em 2. Alexander acabou concordando. Em 22 de julho de 1943, Patton capturou Palermo, fazendo 44.000 prisioneiros italianos. Iniciando seu rápido avanço ao longo da costa norte da Sicília em direção a Messina, ele pretendia preceder Montgomery. Em 17 de agosto, suas divisões blindadas atracaram no porto minutos antes das tropas britânicas, garantindo a Sicília em uma das vitórias mais significativas de Patton. Ele não apenas superou Montgomery, mas esse triunfo elevou o prestígio militar do Zeuá em relação ao Reino Unido dentro da aliança. No entanto, esse sucesso quase foi ofuscado por um evento que ameaçou sua carreira. Durante a campanha, em um hospital de campanha perto de Troina, Patton interagiu com soldados gravemente feridos e os motivou. Ao partir, encontrou um jovem soldado sentado em um caixote, aparentemente ileso. Curioso, perguntou: "O que há de errado com você, rapaz?" O soldado respondeu: "Nada, general. Eu simplesmente não aguento mais." O soldado estava lutando contra uma condição comum em conflitos de guerra da época, chamada fadiga de combate. O episódio no Hospital Troina é um dos incidentes mais debatidos da carreira de Patton. Seu impacto foi além da natureza do evento em si, influenciando a opinião pública e a estratégia aliada no Mediterrâneo. Patton interpretou a reação aparentemente indiferente ou temerosa do soldado como um desafio à disciplina militar e à bravura de suas tropas, um valor que ele considerava sagrado. Sua natureza impulsiva e seu rígido senso de honra o levaram a agir rapidamente, sem considerar as repercussões. Isso resultou em Patton dando um tapa no jovem, uma ação vista como extrema. No entanto, refletia sua firme convicção de que a covardia não deveria ser tolerada sob seu comando. O desfecho inesperado foi que o soldado, apesar da humilhação, reconheceu a autoridade de Patton e retornou ao serviço, participando inclusive ativamente de batalhas subsequentes. O evento ultrapassou os limites do hospital, chegando à mídia por meio de fontes não oficiais antes de ser amplificado pelo influente jornalista Drew Pearson. A cobertura jornalística continha comentários sensacionalistas que retratavam Patton como um oficial violento e indisciplinado, provocando um debate nacional sobre disciplina militar e os limites do tratamento de soldados feridos ou traumatizados. Isso gerou indignação tanto no Congresso quanto na opinião pública, com inúmeros editoriais em jornais defendendo sua demissão e um senador solicitando um julgamento perante uma corte marcial. Muitas famílias de soldados sentiram que seus filhos estavam sendo maltratados, aumentando a pressão política e social sobre os altos escalões militares. Em resposta a essa situação, Dwight D. Eisenhower, ciente do potencial dano do escândalo, afastou temporariamente Patton de todas as suas funções por 1 ano, impedindo de participar de operações cruciais na Itália. A demissão de Patton teve consideráveis consequências táticas. Com ele afastado, generais menos ousados e prudentes comandaram as forças americanas na Península Italiana, resultando em uma desaceleração do avanço aliado e permitindo que as tropas do eixo fortalecessem suas posições defensivas. Se Patton tivesse permanecido ativo, poderia ter aproveitado as vantagens táticas mais rapidamente, encurtando assim a duração da campanha. Enquanto isso, com o conflito ainda em curso, Patton estava estacionado na Grã-Bretanha, ministrando palestras, criando unidades fictícias para operações de dissimulação e preservando seu prestígio profissional entre seus pares, embora sua imagem pública tenha sofrido um abalo temporário durante esse período. Apesar do incidente, sua reputação no exército permaneceu intacta. Pelo contrário, fortaleceu-o como um comandante inflexível, conhecido por levar seus homens ao limite e priorizar a eficiência militar acima de tudo, mesmo sob o escrutínio político e da mídia.
Sua combinação de controvérsia, disciplina férrea e perspicácia estratégica tornou-se seu estilo distintivo durante a Segunda Guerra Mundial, provando que até mesmo erros públicos podiam ser administrados com eficácia para preservar a coesão das tropas e a capacidade de combate em situações críticas. Inativo entre o final de 1943 e o início de 1944 na Grã-Bretanha, Georges Patton manteve uma presença constante tanto na esfera pública quanto na militar, embora longe dos campos de batalha ativos. Durante esse período, ele proferiu palestras sobre estratégias de blindados e comando militar, além de conceder inúmeras entrevistas a diversos veículos de comunicação, onde demonstrou, sem rodeios, sua personalidade controversa e franca. Suas críticas à União Soviética, então aliada dos Estados Unidos e da França Livre, refletiam não apenas seu desprezo pelo que ele percebia como indecisão política, mas também sua crença estratégica na resolução rápida e eficiente de conflitos. Ele era frequentemente visto em eventos públicos com seu cachorro Guillermito, um pequeno terrier que ele adorava e exibia com frequência, criando uma imagem ao mesmo tempo cativante e excêntrica, que despertava simpatia e curiosidade. Eisenhower, reconhecendo a imensa habilidade de Patton e sua capacidade de influenciar tanto o moral das tropas quanto a percepção do inimigo, o incorporou estrategicamente à Operação Fortitude. A operação envolveu uma complexa artimanha para enganar o alto comando alemão quanto ao verdadeiro local de desembarque dos aliados na Europa Ocidental. Designados para liderar este fictício primeiro exército dos Estados Unidos, uma unidade que existia apenas no papel, estavam rádios falsos e tanques de borracha infláveis posicionados em locais simulados. Dada a sua notoriedade entre os alemães, o alto comando nazista estava convencido de que Patton lideraria a invasão principal através de Paz de Calais. O engano provou ser eficaz, contribuindo substancialmente para a invasão da Normandia em 6 de junho de 1944, enfrentando menos resistência do que o previsto, estabelecendo assim uma cabeça de ponte sólida para os aliados. Após a conclusão de sua missão de engano e quase um ano depois de ter sido suspenso devido ao incidente no Hospital da Sicília, Patton foi reintegrado por Eisenhower e assumiu o comando do Terceiro Exército Americano durante o verão de 1944. Em seu comando, Omar Bradley, anteriormente companheiro de campanha e agora comandante do 2º Grupo de Exércitos, supervisionou o desempenho de Patton. Assim que assumiu o comando, Patton empregou sua audácia e perspicácia estratégica habituais. Durante a ofensiva de Avranches, ele iniciou um ataque rápido que rompeu as defesas alemãs, isolando unidades inimigas substanciais na Bretanha, desarmando a base naval fortificada de Brest e esmagando a resistência organizada das divisões de ocupação. Mais tarde, durante a Operação Cobra, Patton executou uma manobra de flanqueamento, permitindo que suas divisões avançassem em direção à Normandia e isolassem a Bolsa de Falaise. Nesse momento, cerca de 60.000 soldados alemães estavam cercados, sem conseguir escapar e acabaram se rendendo. Essa operação ressaltou a fusão de velocidade, agressividade e coordenação que caracterizava a abordagem de Patton. Tanques movendo-se em uníssono, infantaria protegida e apoio aéreo implacável causando estragos nas fileiras inimigas. Esse triunfo solidificou sua posição como um dos comandantes mais ilustres do conflito, ofuscando simultaneamente o marechal de campo britânico Bernard Montgomery, que havia ficado retido em Cannes por semanas. A habilidade de Patton em recuperar rapidamente o ímpeto da ofensiva aliada e capitalizar sobre os erros inimigos serviu como uma demonstração quintessencial de seu brilhantismo operacional, fortalecendo não apenas sua liderança militar, mas também seu papel indispensável na estratégia da campanha ocidental. Após sua marcante campanha na Normandia, George S. Patton emergiu como um símbolo do vigor ofensivo americano. Sua destreza em guerra de manobra e audácia estratégica tática foram amplamente reconhecidas e ele exibiu sem hesitar seu característico humor irônico. Elogiando suas tropas, ele proferiu uma de suas frases mais famosas: "Eles são filhos de uma arma liderados pelo maior filho de uma arma." Essa frase, dita por ele mesmo, refletia tanto sua fé nas habilidades de seus soldados quanto seu audacioso senso de humor, capaz de motivá-los e uni-los mesmo durante as batalhas mais intensas. Assim que a operação terminou, Patton não hesitou em agir sem ordens ou coordenação burocrática com seus superiores. Ele acreditava que velocidade e iniciativa eram cruciais, então avançou em direção à fronteira do Terceiro Reich, com o objetivo de penetrar profundamente em território alemão e encurtar significativamente a guerra. No entanto, a logística representou um desafio. Suas unidades blindadas foram detidas perto de Verdun devido à falta de combustível. Isso não era um problema trivial, Dwight D.
Eisenhower e Omar Bradley restringiram deliberadamente o fornecimento de gasolina, temendo que Patton pudesse iniciar um ataque catastrófico caso se visse isolado em território inimigo sem cobertura aérea ou reforços. A irritação de Patton foi imediata. Ele acreditava que sua abordagem agressiva e rápida era o método ideal para derrotar o inimigo e não hesitou em acusar seus superiores de favorecerem o marechal britânico Bernard Montgomery, cujo avanço mais lento contrastava fortemente com a ousadia americana. Em sua franqueza característica, declarou: se tivessem me deixado prosseguir, eu teria terminado a guerra. Em 10 dias, teria chegado ao Reno. A ironia não passou despercebida pelos subordinados de Patton, que entenderam que ele acreditava que a chance de um ataque decisivo estava ao seu alcance. Limitado por seus recursos, Patton direcionou sua ofensiva para Lorena, uma região estrategicamente importante na fronteira franco-alemã. Cada quilômetro percorrido significava uma batalha árdua e implacável através de densas florestas e defesas alemãs, durante 2 meses extenuantes de combate. Em 23 de novembro de 1944, o Terceiro Exército conquistou a aparentemente invulnerável fortaleza de Metz, uma vitória que proporcionou vantagem estratégica e imenso significado moral. Demonstrou que, mesmo contra fortificações de estilo medieval modernizadas com artilharia contemporânea, determinação e táticas rápidas podiam romper as defesas inimigas. Imediatamente depois, em dezembro, os alemães lançaram sua última grande ofensiva na frente ocidental à Batalha das Ardenas. Este ataque surpresa atingiu as forças aliadas na Bélgica e em Luxemburgo, dizimando várias divisões americanas e deixando a 101ª Divisão Aerotransportada isolada em Bastogne. As circunstâncias eram graves. Em uma situação desesperadora, os soldados enfrentavam temperaturas congelantes, escassez de suprimentos e ataques implacáveis da artilharia e das unidades blindadas alemãs. O moral estava perigosamente baixo, com uma iminente sensação de colapso total. Nesse momento crítico, Eisenhower recorreu a Patton, o único general renomado por sua rápida tomada de decisões e proeza tática. Ao ser questionado pelo comandante supremo sobre quanto tempo precisaria para reorganizar suas forças para auxiliar Bastogne, Patton respondeu imediatamente: agora. Essa resposta personificava não apenas sua bravura, mas também sua percepção da guerra como uma arte onde a ação imediata poderia influenciar os resultados. Rapidamente, Patton mobilizou suas divisões blindadas com uma velocidade impressionante. Apesar da nevasca, dos suprimentos escassos e da superioridade tecnológica dos tanques alemães, seu Terceiro Exército avançou rapidamente pelas florestas belgas, contornando emboscadas e resistências isoladas. A sinergia com o poder aéreo aliado foi crucial. Bombardeiros e caças abriram caminho, demoliram redutos da resistência e pavimentaram a rota para os tanques americanos. A complexa combinação de planejamento meticuloso e adaptabilidade instantânea, típica de Patton, facilitou o rápido resgate de Bastogne. O resultado da operação foi tão chocante quanto dramático. Tanques do Terceiro Exército invadiram Bastogne, libertando a 101ª Divisão Aerotransportada e reforçando a frente ocidental. As ações de Patton não apenas resgataram milhares de soldados cercados, mas também frustraram a ofensiva alemã, destruindo as últimas esperanças do Terceiro Reich de reverter a situação na Europa Ocidental. Com sua audaciosa manobra, Patton provou que velocidade, agressividade e iniciativa podiam derrotar até mesmo um inimigo poderoso e bem preparado, consolidando sua reputação como um dos estrategistas mais brilhantes e controversos da Segunda Guerra Mundial. Suas colunas blindadas avançaram prontamente em direção ao norte, em condições quase impossíveis. Em meio às rigorosas nevascas do inverno, os tanques alemães, com seu equipamento superior, os suprimentos escassos e a cobertura aérea aliada insuficiente, deixaram a Luftwaffe dominante nos céus. Comandadas pelo Marechal Gerd von Rundstedt, as tropas alemãs avançaram, com suas fileiras dizimadas por emboscadas na floresta e pelo cansaço da batalha. Pela primeira vez, Patton enfrentou a derrota iminente. Em desolação, ele se voltou para a fé, instruindo seu capelão, James O'Neill, a compor uma oração por tempo favorável. Acreditando que céus claros seriam cruciais para a intervenção aliada, a crença de Patton provou-se correta, pois o dia seguinte amanheceu ensolarado. A ofensiva de Patton pela Alemanha no início de 1945 destacou sua audácia estratégica e sua destreza na guerra de manobra. Após a libertação de Bastogne, suas tropas recusaram-se a se contentar com posições defensivas, avançando com uma ofensiva tenaz, alavancando sua superioridade mecânica e o elevado moral das tropas. A linha Siegfried, considerada quase impenetrável pelos aliados, não deteve Patton.
Através de ataques sincronizados de artilharia, infantaria e divisões blindadas, ele rompeu as defesas alemãs, forçando o inimigo a recuar sob pressão implacável. Sob seu comando, o Terceiro Exército avançou rapidamente pelo Palatinado, navegando por terrenos desafiadores, bosques acidentados e rios que exigiam criatividade e logística impecável. O próprio Patton supervisionava o posicionamento de suas divisões, utilizando mapas detalhados e sua perspicácia tática para orquestrar ataques em várias frentes. A conquista de cidades-chave oferecia não apenas importância estratégica, mas também simbólica. Trier, Koblenz e Mainz serviram como importantes centros de comunicação e transporte para a Wehrmacht, e sua tomada interrompeu as rotas de suprimento e retirada alemãs, acelerando a deterioração da frente ocidental. Na região da Alsácia e do Sarre, Patton encontrou uma resistência mais organizada e resiliente. Cientes de que enfrentavam o Terceiro Exército, os soldados alemães tentaram atrasar a ofensiva usando emboscadas, minas e ataques surpresa, mas a resposta rápida e a disciplina das tropas americanas, aliadas ao uso extensivo de unidades blindadas e apoio aéreo, tornaram ineficazes quaisquer tentativas de frustrar Patton. A coordenação eficaz com a aviação aliada provou ser crucial. Aeronaves táticas, bombardeiros e caças alvejaram posições fortificadas e colunas de reforço, permitindo que os tanques avançassem sem serem impedidos por longas paradas. O moral das tropas de Patton permaneceu otimista. Caracterizado por seu charme e abordagem direta, ele inspirava confiança em seus oficiais e tropas, frequentemente indo para a linha de frente e mantendo uma comunicação impecável entre os diferentes corpos do exército. Seu sarcasmo espirituoso e a camaradagem com seus homens, embora por vezes conflituosos, fomentavam um espírito combativo que levava a triunfos rápidos e decisivos. A captura de Trier com apenas 2 divisões, ignorando os avisos de Bradley, personificava sua filosofia. Tomar a iniciativa e demonstrar audácia podia superar o planejamento meticuloso e a vantagem numérica do inimigo. Cada cidade conquistada por Patton diminuía o poder defensivo alemão e acelerava o colapso do Reich. As localizações estratégicas de Koblenz e Bingen, em importantes vias navegáveis, garantiam o domínio aliado sobre o rio Mosela, enquanto Mainz, Worms e Ludwigshafen eram cruciais para a indústria e a infraestrutura de transporte. A rapidez da ofensiva surpreendeu até mesmo os aliados. Em 22 de março de 1945, o general George Patton executou uma manobra decisiva em sua carreira, a travessia do rio Reno. A rápida construção de uma ponte improvisada por seus engenheiros permitiu que o Terceiro Exército americano cruzasse o temível rio antes de qualquer resposta alemã. Essa manobra tática deixou cerca de 37,000 soldados alemães cercados e incapazes de reorganizar suas linhas de defesa. Omar Bradley e outros generais observaram que esse ritmo estabeleceu um padrão para a futura guerra mecanizada na Segunda Guerra Mundial, consolidando ainda mais a fama de Patton como um de seus estrategistas mais audaciosos. Patton, com sua sagacidade e autoconfiança características, escreveu uma carta ao amigo e comandante Omar Bradley, afirmando: "Brad, informe a todos que o Terceiro Exército precedeu Montgomery na travessia do Reno." O acontecimento serviu não apenas como uma vitória estratégica, mas também como uma provocação simbólica, solidificando sua posição entre os aliados e seus concorrentes, particularmente Montgomery, cuja abordagem cautelosa contrastava fortemente com as táticas ousadas de Patton. Após a travessia do Reno, Patton prosseguiu, liderando avanços implacáveis pela Alemanha que desmantelaram as fortificações inimigas. Durante essa etapa, ele conseguiu capturar 82,000 soldados alemães a um custo mínimo para suas forças, sofrendo apenas 0,43 baixas entre suas tropas. A rapidez e a força desses movimentos ressaltaram a eficácia de sua estratégia integrada de unidades blindadas, infantaria e apoio aéreo, um método que ele havia aprimorado ao longo de anos de campanhas anteriores. Em abril de 1945, o Terceiro Exército avançou em direção à estratégica região industrial da Bacia do Ruhr, crucial para a produção militar alemã. Numa operação rápida, as tropas de Patton cercaram cerca de 400,000 soldados alemães, que se renderam com mínima resistência, estabelecendo um recorde de maior número de prisioneiros capturados por um único general aliado durante toda a guerra. Essa vitória não só diminuiu a força defensiva da Alemanha, como também acelerou o colapso total do Terceiro Reich. A ofensiva final de Patton consistiu num rápido avanço de cerca de 50 quilômetros por dia em direção ao rio Elba e à região da Baviera, capturando aproximadamente 860 quilômetros quadrados de território alemão.
As unidades sob o comando de Patton, combinando mobilidade e poder de fogo com eficácia, infligiram pesadas baixas ao exército alemão 20, 100 mortos, 47, 700 feridos e 653, 140 prisioneiros. Em contraste, o terceiro exército sofreu menos baixas, com 2, 020 mortos, 7, 954 feridos e 91 desaparecidos. Após a Baviera, o terceiro exército avançou para a Checoslováquia, conquistando a parte ocidental da Boêmia. Após uma feroz escaramuça, Pilsen caiu em 6 de maio de 1945 para as tropas de Patton. Lamentavelmente, Patton foi impedido de avançar em direção à Praga devido a acordos diplomáticos entre Washington e Moscou que atribuíam ao Exército Vermelho o controle da capital checa. Esse obstáculo desagradou profundamente Patton, que chegou a alegar infiltração comunista no alto comando americano, restringindo suas operações. Mesmo assim, o sucesso geral de sua campanha foi notável. Desde os primeiros confrontos na África até o destino final em Pilsen, Patton liderou suas forças na captura de aproximadamente 210,000 quilômetros quadrados de território inimigo. Sua habilidade em combinar velocidade, agressividade e logística estratégica com apoio aéreo transformou o Terceiro Exército em uma formidável máquina de guerra, conferindo a Patton o título de um dos generais mais brilhantes e temidos durante o segundo período da Segunda Guerra Mundial. Essa série de triunfos não apenas reforçou sua reputação militar, mas também deixou uma marca indelével na história da guerra, ilustrando que ousadia e iniciativa podiam alterar significativamente o rumo dos conflitos. Após a vitória dos aliados na Europa, Georges Patton enfrentou um dilema que testou tanto sua carreira militar quanto sua perspectiva pessoal em relação à guerra e à ocupação. Para um homem imerso em ação e no comando de grandes unidades de combate, as tarefas administrativas e a supervisão de territórios ocupados tornaram-se um fardo constante. Em junho de 1945, Patton solicitou transferência para o Teatro de Operações do Pacífico para combater o Império Japonês, acreditando que sua liderança poderia acelerar o fim do conflito asiático. No entanto, seus superiores recusaram a proposta. Em vez disso, ele foi designado para funções administrativas na Alemanha, primeiro como comandante provisório da Baviera, uma região crucial devido à sua importância estratégica e ao seu passado recente como regime nazista. Durante seu período na Alemanha, Patton defendeu uma estratégia incomum e controversa em relação à ocupação. Ele argumentava que ex-oficiais nazistas poderiam contribuir para a reconstrução do país se demonstrassem competência e familiaridade com a região. Essa posição enfrentou intensas críticas, tanto dentro das Forças Armadas quanto na opinião pública internacional, pois era vista como clemência para com os perpetradores do regime nazista. Patton justificou seu ponto de vista com argumentos práticos. O objetivo principal era estabilizar a Alemanha do pós-guerra e estabelecer uma administração aliada eficaz, visando prevenir a desordem administrativa que pudesse fomentar grupos comunistas ou radicais no país. A personalidade franca e o comportamento direto de Patton frequentemente geravam desavenças públicas. Ele criticava abertamente a União Soviética, antiga aliada do ZUA, e fazia comentários controversos sobre diversas comunidades, bem como sobre as políticas de ocupação americanas. Chegou a se envolver em uma acalorada discussão verbal com o marechal soviético Georgy Zhukov, refletindo sua cautela em relação à expansão comunista na Europa e seu descontentamento com a colaboração aliada no âmbito do Acordo de Potsdam e de outros acordos de ocupação. Essas ações, somadas à sua popularidade na mídia e à sua reputação de irreverente, desencadearam enorme controvérsia política e militar, tanto no ZUA quanto na Europa. O ponto culminante ocorreu em 7 de outubro de 1945, quando as autoridades americanas decidiram transferi-lo do comando do Terceiro Exército para o comando do Quinto Exército. A principal função deste último era a desnazificação e o controle administrativo na Alemanha. Patton assumiu essa posição com evidente descontentamento e um sentimento de degradação, considerando um cargo inferior em comparação com sua experiência no comando de unidades de combate. Essa transferência evidenciou o conflito entre sua proeza militar e seu comportamento controverso. Apesar de ser um estrategista brilhante, seus pontos de vista e temperamento colidiam com a política oficial de ocupação e com a necessidade de preservar a harmonia diplomática com os aliados. À frente do Quinto Exército, Patton persistiu em empregar sua perspicácia militar e seus métodos característicos. Ele avaliou meticulosamente as autoridades locais, cultivou o moral das tropas e administrou rigorosamente os procedimentos administrativos, visando acelerar a reconstrução sem ceder à ineficiência.
Contudo, sua abordagem entrou em conflito com a burocracia americana e as instruções de Eisenhower, que enfatizavam a cooperação política em detrimento da iniciativa individual. Patton, acostumado à ação direta e a resultados tangíveis, considerava a administração civil e a desnazificação tarefas demoradas e exasperantes, o que limitou sua capacidade de moldar o destino político e militar da Alemanha no pós-guerra. Essa fase pós-guerra expôs outro lado de Patton, o de um general talentoso enredado na política de ocupação, onde as vitórias no campo de batalha não garantiam reconhecimento nem autonomia. Seu legado na Alemanha do pós-guerra é complexo. Por um lado, ele assegurou regiões vitais, evitou grandes distúrbios e facilitou a reconstrução eficiente em certas áreas. Por outro lado, suas ações e declarações inflamaram conflitos diplomáticos e suscitaram debates sobre sua aptidão para altos cargos em tempos de paz. Ainda assim, a reputação de Patton como um dos comandantes mais audaciosos e produtivos da Segunda Guerra Mundial permaneceu intacta, consolidando sua imagem de líder que, mesmo em suas funções administrativas e operacionais, demonstrava um comportamento prático, direto e audacioso, sempre focado na ação e no controle territorial eficiente. Após a guerra, George Patton preservou seu espírito enérgico e seu desejo de conciliar o serviço militar com a história e a cultura europeias. Aproveitou a tranquilidade de suas funções administrativas para percorrer diversas cidades do continente, explorando não apenas locais urbanos renomados, mas também lugares de grande importância histórica que outrora haviam sido campos de batalha. Ele viajou para Paris, Rouen, Chartres, Reims, Verdun, Metz, Bruxelas e Estocolmo, demonstrando um grande fascínio por estruturas medievais, campos de batalha da Primeira Guerra Mundial e monumentos que simbolizavam resistência e triunfos militares. Para Patton, cada viagem serviu como uma experiência de aprendizado sobre táticas de guerra históricas, liderança e estratégias, alimentada pelo fervor de um estudioso profundamente imerso na história militar. Em suas funções fora do combate, sua personalidade permaneceu intacta. Ele continuou franco e polêmico, criticando abertamente as políticas internas do ZEUA, as decisões superiores e os métodos usados na ocupação da Alemanha. Sem medo de expressar seu descontentamento, ele frequentemente entrava em conflito com oficiais militares de alta patente e autoridades aliadas devido às suas frustrações com a burocracia, os lentos esforços de reabilitação e a influência soviética na política europeia. Apesar de sua eficácia na liderança de tropas e na tomada de decisões rápidas no campo de batalha, a impulsividade e a falta de tato político de Patton eram aspectos contrastantes de seu caráter no pós-guerra. Uma reviravolta repentina e fatal ocorreu em 9 de dezembro de 1945, quando o jipe em que viajava colidiu com um caminhão dirigido pelo sargento Robert Thompson. O acidente resultou em graves fraturas no pescoço e danos irreversíveis na coluna vertebral de Patton. Ele foi levado às pressas para um hospital em Heidelberg, onde permaneceu por várias semanas. Apesar de extensas intervenções médicas e cuidados intensivos, seus ferimentos se mostraram graves demais para que ele se recuperasse. Habitualmente confrontando desafios físicos e superando adversidades, Patton se viu completamente imobilizado, sofrendo dores constantes e com total restrição de movimentos após um acidente. Levado às pressas para um hospital militar em Heidelberg, os médicos tentaram inúmeros procedimentos e tratamentos, todos em vão. Por quase 2 semanas, ele lutou contra uma agonia intensa, enquanto sua família viajava dos Estados Unidos para estar com ele em seus momentos finais. Seu estado piorou devido a um edema pulmonar que prejudicou significativamente sua respiração, exacerbando fraturas e paralisia preexistentes, levando a um ataque cardíaco fatal. Durante toda a sua internação, entes queridos e uma equipe médica dedicada tentaram ajudá-lo em seus últimos dias. No entanto, apesar de seus esforços, sua saúde continuou a se deteriorar. George Patton faleceu vítima de um ataque cardíaco em 21 de dezembro de 1945, às 6 da manhã, pondo fim à vida de um dos generais mais audaciosos e célebres da Segunda Guerra Mundial. Um edema pulmonar já havia complicado seu quadro clínico, afetando sua função respiratória e enfraquecendo seu coração. Em seus momentos finais, Patton expressou o desejo de ser sepultado entre os homens que liderou em batalha, ressaltando sua lealdade às tropas e seu espírito militar. Seu desejo foi atendido. Seus restos mortais foram transferidos para o cemitério de Hão, em Luxemburgo, um local significativo por ter sido onde ele orquestrou a renomada contraofensiva durante a Batalha das Ardenas.
A morte de Patton representou não apenas o fim de uma extraordinária carreira militar, mas também o desfecho da trajetória de uma figura complexa, um líder carismático, polêmico, audacioso e profundamente autoconfiante, que acreditava firmemente em sua missão histórica, o legado de George Smith Patton Jr. Ultrapassou as fronteiras da América e da Europa, tornando um dos generais mais ilustres da Segunda Guerra Mundial, renomado não apenas por suas estratégias ousadas e vitórias em batalha, mas também por seu caráter vibrante, controverso e singular. O legado deixado por Patton abrange mais do que as honras e patentes que acumulou ao longo de sua carreira. Sua vida serviu como um testemunho da força da liderança carismática, da audácia em combate e da capacidade de moldar significativamente os eventos históricos. Desde seu primeiro batismo de fogo na expedição punitiva Pancho Villa, onde demonstrou coragem pessoal ao matar líderes vilistas e realizar movimentos ousados com forças mínimas, até suas campanhas icônicas no norte da África, Sicília, Normandia e em território alemão, Patton tornou-se um símbolo de um general capaz de combinar com maestria velocidade, brilhantismo tático e audácia estratégica. Caracterizado por um temperamento impulsivo e uma busca incessante pela ação, ele despertou admiração e debates. Não hesitava em confrontar seus superiores, entrar em conflito com aliados como Montgomery ou expressar opiniões controversas sobre política global e movimentos comunistas europeus, mesmo que isso comprometesse sua própria ascensão. Sua audácia, espírito combativo e teatralidade o transformaram em uma figura midiática antes mesmo de o termo celebridade ser associado a militares. A fama de seu relacionamento com Guilhermito, seu traje extravagante em uniformes impecáveis e o costume de entalhar marcas no cabo de sua pistola, como lembrança de cada vitória, contribuíram para a construção de uma lenda pessoal que ultrapassou o âmbito puramente militar. No campo de batalha, Patton demonstrou um profundo conhecimento de guerra mecanizada e mobilidade. Suas vitórias na Segunda Guerra Mundial não derivaram apenas de bravura, mas também de um planejamento meticuloso que levava em consideração a logística, o terreno e as ações inimigas. Operações como a Cobra, a libertação da bacia do Ruhr e as rápidas ofensivas em direção à Baviera e à Tchecoslováquia demonstram sua habilidade em combinar perspicácia estratégica com execução ágil, reduzindo suas próprias perdas e infligindo danos substanciais a grandes grupos inimigos. Sua abordagem de liderança enfatizava a autonomia dos subordinados, a disciplina rigorosa e a motivação incansável das tropas, acreditando que uma força entusiasmada e dinâmica poderia superar qualquer obstáculo. Patton também era um estudioso da história militar, e a influência de figuras como Júlio César, Cipião Africano, Aníbal e Joana d'Arc em sua filosofia de guerra e estilo de liderança é evidente. Ele acreditava firmemente que compreender as estratégias e táticas do passado era vital para o sucesso no presente, e muitas de suas escolhas demonstraram uma aplicação corajosa de conhecimentos históricos. Essa conexão entre passado e presente permitiu que ele fosse pioneiro na guerra blindada, reforçando princípios cruciais para conflitos futuros. O fim trágico e prematuro de sua vida, após um acidente de carro em dezembro de 1945, não diminuiu sua grandeza nem seu impacto. Ser sepultado no cemitério de Ão, junto aos homens que ele liderara e libertara pouco mais de um ano antes, simbolizava sua completa afinidade com suas tropas e sua visão de que os líderes deveriam compartilhar vitórias e dificuldades com aqueles sob seu comando. Ainda celebrado hoje, Patton se destaca como um brilhante estrategista e um soldado audacioso, além de uma figura cultural emblemática que personifica o general americano resoluto, extravagante e heróico, cuja vida e obra continuam a inspirar pesquisas históricas, filmes, literatura e documentários. Seu legado excepcional une perspicácia estratégica, tenacidade inabalável, personalidade magnética e um conceito de liderança que mesclava história, psicologia militar e a ética da ação rápida e enérgica. Ele foi uma figura não apenas vitoriosa em batalhas, mas também na construção de um mito. Um general que compreendeu que a guerra transcende o campo de batalha, abrangendo a percepção, o moral das tropas e a capacidade de remodelar a história em um instante por meio da audácia. Patton permanece um ponto de estudo para a liderança militar, estratégia de guerra mecanizada e a correlação entre personalidade e sucesso na história da guerra, solidificando seu status como uma das mentes mais brilhantes e controversas do exército americano e da história militar mundial. Conhecido como mais do que apenas um general americano, George Patton foi um estrategista audacioso, um líder corajoso e um homem com uma personalidade lendariamente explosiva.
Desde suas batalhas iniciais na expedição punitiva de Pancho Villa, passando por seu trabalho inovador em guerra blindada durante a Primeira Guerra Mundial, até suas brilhantes campanhas na África, Sicília, Normandia e no coração da Alemanha, Patton deixou uma marca indelével na história militar. Sua perspicácia estratégica, disciplina inabalável, carisma inegável e uma dose constante de controvérsia, características que redefiniram a liderança em combate e o tornaram um modelo para as futuras gerações de soldados. Ao longo de sua carreira militar, ele libertou cidades, subjugou exércitos inimigos e inspirou admiração e respeito por sua audácia e tenacidade, impondo seu ritmo implacável no campo de batalha sem trégua. Tragicamente, sua vida foi interrompida precocemente por um acidente de carro na Alemanha. No entanto, sua influência permanece. Patton personifica o poder, a agressividade calculada e a perspicácia estratégica que transformaram o exército americano em uma força formidável durante a Segunda Guerra Mundial. Com seus triunfos, controvérsias e carisma, George Patton é lembrado na história como um dos maiores generais de todos os tempos. Um homem que personificou o espírito de combate e um amor inabalável pela guerra até seu último suspiro.